Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui para gravar para vocês mais um vídeo, pessoal, que eu considero bastante importante. Pessoal, recentemente saiu os resultados do primeiro trimestre de 2026 do tanque de guerra chamado BB Seguridade. E daí eu decidi aumentar pequenas posições aqui da minha carteira e também trazer um resumo dos resultados do primeiro trimestre de 2026. Mas antes, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa seu like e se inscreve no canal. Pessoal, recentemente eu bati 173 inscritos, então eu agradeço aí a todo mundo que tem me ajudado, pessoal, se inscrito. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, geralmente depois da atualização da minha carteira, eu peço que você se inscreva no meu canal rumo a 200 inscritos. Bora pro vídeo. Pessoal, como eu disse, eu abri aqui os resultados de BB Seguridade. Só trouxe aqui um panorama de 100% desde o seu IPO, né? Porque a BB Seguridade a gente tem uma entrega dela muito melhor reinvestindo os dividendos, né? Já começa por aí. Eu baixei aqui o resultado de BB Seguridade do primeiro trimestre de 2026 e num panorama geral, né? Aqui na primeira aba a gente já tem um resumo executivo, né? Que é o que realmente importa para o modelo de empresa de BB Seguridade. A gente tem um lucro líquido de 2,2 bilhões de reais. Isso é um crescimento de 11,2% em relação ao primeiro trimestre de 2025, né? A gente tem uma queda no trimestre anterior de 2,9%, mas isso não importa muito. Acho que o ideal é a gente comparar o primeiro trimestre com o primeiro do ano passado. A gente também teve um resultado financeiro bem forte de mais de 58,5 bilhões com o aumento da rentabilidade, né? A empresa ela continua extremamente lucrativa e previsível. Por isso que eu denominei, né, tanque de guerra. Então, o motor do resultado veio com certeza lá do Brasil Prev, né, que é a previdência, como a empresa ganha dinheiro, né? A gente tem aqui através dos seguros, né? A gente também tem o resultado financeiro, beneficiado pela alta da Selic, e a corretora, né, a BB Corretora, com o crescimento da receita. Então a gente tem previdência através da Brasilprev, rotinas de capitalização, resultado financeiro e a BB Corretora, né? A empresa ela está ganhando dinheiro com os juros altos, né, na alta da Selic e com eficiência, não tanto com o crescimento operacional forte. Um alerta importante é só a qualidade do crescimento mesmo. A Brasilseg ela cresceu só 0,6%. E os prêmios emitidos, né, que é como a empresa ela realmente ganha dinheiro, caiu menos 2,3%. Isso é com certeza crucial, né? O core da empresa, né, no caso os seguros, ele está meio travado. A operação de seguros através lá da Brasilseg, vou trazer aqui a Brasil Seguridade, a gente tem pontos positivos, né, em relação, aqui está, em relação a prêmios emitidos. A gente tem pontos positivos, no caso a sinistralidade caiu, menos prejuízo em relação a seguros, né? Sinistralidade é o quanto que uma pessoa acionou aquele seguro, né? O que a gente mais tem é a gente fazendo a compra de um seguro e torcendo para não usar. Então a sinistralidade, o percentual caiu, então é menos prejuízo com seguros, o lucro permanece estável e boa eficiência operacional também. Agora, alguns pontos negativos é uma queda forte dentro do segmento agrícola, né? Muito porque está muito exposto na área rural mesmo, BB Seguridade, tanto quanto o Banco do Brasil também, e possui um ponto negativo de crescimento baixo em relação ao geral, né? E também custos de aquisição subindo. A empresa está muito eficiente, porém sim um crescimento forte na receita. O resultado financeiro, né, que no caso é o grande destaque, ele cresceu 58,5%, como eu mostrei lá em cima, beneficiado pela alta da Selic e o menor custo do passivo. Isso explica que grande parte do crescimento do lucro está dentro do resultado financeiro. Se a Selic cair, esse motor ele tende a enfraquecer. Então, em relação ao nosso balanço, muito saudável, o patrimônio líquido ele continua crescendo, baixa alavancagem e uma forte geração de caixa. Isso representa uma empresa extremamente sólida. Lá em relação ao guidance, que no caso é as metas, né, expectativas do mercado, a gente tem dentro do esperado e algumas áreas ele até subiu, foi superior das projeções, né? Então, em relação à visão de um investidor, a gente tem que o negócio ele é bem previsível, tem uma alta geração de caixa, é uma forte pagadora de dividendos e também, é claro, ela foi beneficiada pelos juros, né? O ponto fraco é que o crescimento operacional foi mesmo fraco, dependência dos juros, pode ser que caia, né, os lucros da empresa com a queda da Selic. Alô?
com a queda da Selic e os seguros eles fiquem sem grande expansão, né? Conclusão final é que a BB Seguridade ela é uma máquina de dividendos, é uma empresa bastante estável mesmo e não é uma empresa de crescimento, é aquele tanque de guerra que você precisa ter até 20%, não é recomendação de compra, exposto na sua carteira. Para uma renda passiva, né, no caso de dividendos, ela é excelente. Para você que quiser balancear aí nas suas empresas de crescimento, ela é uma percentual médio. E para aquelas empresas que você tem alta agressividade, ela é uma empresa fraca, né? No caso, ela é somente para poder repassar os dividendos semestralmente para o acionista. Na verdade, o que eu esqueci de trazer aqui é a respeito do lucro projetado na BB Seguridade, né? Só atualizando aqui o nosso preço teto das ações. Então, se o lucro dela no primeiro trimestre foi de 2,2 bilhões, a gente pode fazer uma média de projeção para o primeiro semestre de 2026. Se foi 2 milhões, a gente pode colocar 44 bilhões pagos ajustados, né? Caso ele faça o pagamento do dobro. E daí a gente tem um lucro ajustado de, digamos que ela faça o 4,400, digamos que ela faça o pagamento de 4 bilhões e 400 mil. É o dobro desse primeiro trimestre. E que ela também lucre tanto quanto no segundo trimestre de 2026. Digamos também que ela repasse, atualmente, ela está repassando 85% do payout. A gente podia colocar em 90%, porque ela está fazendo recompra de ações, mas digamos que seja 85%. Ela iria fazer um lucro ajustado de 3 bilhões 740 mil. Digamos que ela tenha 2 milhões de papéis, mais ou menos. Na verdade, eu estou arredondando muito, mas é 1 bilhão 941 mil. Deixa eu até colocar aqui, então, 1 bilhão 941.214.909 papéis. Então, digamos que ela faça o pagamento de dividendo por ação de 1,93, né, que no caso é só o lucro ajustado dividido pela quantidade de papéis. Ela vai fazer o pagamento projetivo com as cotações atuais de 34,60. Né? Isso representaria um dividend yield atualmente de 5%, e isso é só nos primeiros trimestres de 2020, no primeiro semestre de 2026. Eu espero que tenha ficado claro. Esse pagamento aqui, eu só peguei o lucro líquido do primeiro trimestre e multipliquei por 2. Digamos que ela faça o mesmo pagamento, a mesma geração de lucros no segundo trimestre também. Digamos que ela repasse 85% desses valores. Nós temos 3 bilhões 740 milhões de lucro ajustado com base no payout que a empresa libera. Com base na quantidade de papéis, nós temos 1,93 por ação. Então, eu chuto se os lucros se manterem em 1,93 por ação. Na cotação atualmente, ela iria pagar 5,57 reais por cento de dividend yield, o que eu acho muito bom. Digamos que ela faça o pagamento, o lucro seja mantido no terceiro e no quarto trimestre. E daí o que? Seria 11%, 11,14% de dividend yield. É muito bom. Bom, pessoal, se você gostou desse tipo de vídeo, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Obrigado e bons investimentos.